Ô, Reginaldo, vamos fazer editorial? Vamos lá? Tem muita gente preocupada hoje com a matéria da Folha e tal, né? Porque as pessoas também, às vezes, não lembram de algumas coisinhas. Vamos lá. Vocês leram em reportagem da Folha, nesta quarta-feira, que a denúncia contra a presidente Dilma, assinada por Hélio Bicudo, Miguel Reale e Janaína Pascoal, deve ser arquivada pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, logo depois do feriado do dia 12, segundo orientação técnica do Departamento Jurídico da Câmara. O que isso significa, Reginaldo? Nada. Se acontecer, é absolutamente esperado. A alegação é que os denunciantes não apresentaram as provas, conforme exige o artigo 16 da Lei 1079. E, de fato, Reginaldo, o artigo 16 da Lei 1079, que é a chamada Lei do Impeachment, diz lá: a denúncia assinada pelo denunciante com a firma reconhecida deve ser acompanhada dos documentos que a comprovem ou da declaração da impossibilidade de apresentar, né, as provas, os documentos que comprovem, com a indicação do local onde possa ser encontrado. Muito bem. Bem, é evidente que a denúncia entregue por Bicudo e pelos dois advogados apresentam as evidências das pedaladas fiscais dadas por Dilma, as mesmas que devem levar o TCU a recomendar a rejeição das contas. Aliás, a sessão está correndo lá. Continua, né? Não foi suspensa. Exatamente. Continua. Tá E expõe os malfeitos da Petrobras também, a ação que eles apresentaram. Mas ainda assim, estima-se que o setor jurídico da Câmara dirá que provas não são. Vejam só, as provas da pedalada existem. Tanto existem que o advogado-geral da União, ao apresentar as suas explicações ao TCU, disse o quê? Sim, nós fizemos, mas os outros governos também. Isso não é admissão? Desculpa, e é prova. Né? Qual é o caminho seguinte? Dizem por aí que Cunha já combinou com a oposição que parlamentares vão recorrer para que a decisão sobre a instalação ou não da comissão especial que vai avaliar a denúncia será tomada pelo plenário. A isso muitos têm chamado manobra. Não é manobra o que está no parágrafo 3º do artigo 218 do Regimento Interno da Casa. Ouçam. Do despacho do presidente que indiferiu o recebimento da denúncia, caberá recurso ao plenário. Atenção, meus queridos. Se o Cunha, como se espera, mandar arquivar o pedido, qualquer deputado pode recorrer da decisão. Está no Regimento Interno da Câmara. Vê lá, parágrafo 3º, artigo 218. E ao recorrer, vai-se para o plenário da Câmara. E aí é preciso ter quórum, 217, metade mais um. E por maioria simples, a maioria simples pode decidir sim instalar a comissão. Então a instalação da comissão, para começar a analisar o pedido de impeachment, ela é muito provável hoje. Tá, Reginaldo? Agora vamos falar das provas. Vamos falar das provas. Que as pedaladas foram dadas, bem, isso o próprio governo admite, como eu disse. Que elas constituem um crime de responsabilidade, isso é o que está definido nos artigos 10 e 11 da Lei 1079. Faz o seguinte, meu filho, agora não, agora você fica aqui, ó, que o rei aqui, olho no olho, hein? Tá bom, hein? Fica aqui agora, depois você vai na internet e procura Lei 1079. Vai lá e procura artigos 10 e 11, artigo, hein? No inciso, artigos 10 e 11 da lei, você vai lá e vai ver que tudo que a Dilma fez de pedalada fiscal, né, tá lá na lei. Portanto, é crime de responsabilidade. De todo modo, esse debate é bastante interessante. No meu blog, vocês encontram um link para a íntegra da denúncia que resultou no afastamento de Fernando Collor em 1992. Regina. Havia as notícias que não dava à imprensa, mas a digital do Collor, prova mesmo, não tinha. Tanto não tinha prova de crime que ele foi inocentado no Supremo. A prova digital, a comprovação. Sabe por que tem gente que não deixa ato de ofício, né? Você não vai fazer irregularidade deixando ato de ofício, pô. Tem mais provas contra a Dilma do que contra o Collor. Saibam disso. Eu sustento isso. Tanto não havia prova material, Reginaldo, embora todo mundo soubesse qual era do PC, no governo PC Farias e tal, que os autores do impeachment, atenção para o que eles escreveram. Atenção! Olha aqui. O impeachment não é uma pena ordinária contra criminosos comuns. É a sanção extrema contra o abuso e a perversão do poder político.
Por isso mesmo, pela condição eminente do cargo do denunciado e pela gravidade excepcional dos delitos ora imputados, o processo de impeachment deita raízes nas grandes exigências da ética política e da moral pública, à luz das quais hão de ser interpretadas as normas do direito positivo. Sabe o que isso quer dizer? O direito aplicado, eu tenho de aplicar esse direito segundo as grandes normas da moralidade e da ética. Esse governo está seguindo as grandes normas da moralidade e da ética? O impeachment não é processo criminal. O impeachment é processo político. Agora, é claro que você tem que ter os indícios. É claro que você tem que ter as evidências. Faltam evidências de que a Dilma cometeu irregularidade? Especialmente na área contábil? Ô, Vitor Regina, põe pra mim a nossa página Tá bom. aí, no meu computador. Mais adiante, lembravam os que denunciavam Collor. Nos regimes democráticos, o grande juiz dos governantes é o próprio povo. É a consciência ética popular. O governante eleito que se assenhoreia do poder em seu próprio interesse ou no de seus amigos e familiares não pratica apenas atos de corrupção pessoal, de apropriação indébita ou desvio da coisa pública. Mais do que isso, ele escarnece e vilipendia a soberania popular. Tá aqui. Tá aqui. O Lavené e o Barbosa Lima Sobrinho estão dizendo nesta denúncia que até mais importante para o processo de impeachment do que a evidência do crime cometido propriamente, embora elas existam, é quando você afronta os valores democráticos. E quanto à vontade popular, né, queridos? 70% hoje quer a Dilma fora. Um processo de impeachment, em suma, não é uma questão penal qualquer. Trata-se sim de uma questão eminentemente política, sem ser arbitrária. Está na denúncia de 1992 escrito o seguinte ainda. Leiam lá. É por essa razão que a melhor tradição política ocidental, preste atenção para isso aqui, atribui competência para o juízo de pronúncia dos acusados de crime de responsabilidade precisamente ao órgão de representação popular. Representar o povo significa, nos processos de impeachment, interpretar e exprimir o sentido ético dominante diante dos atos de abuso ou traição da confiança nacional. Sabe o que está dizendo aqui, Reginaldo? Se fosse só uma questão penal qualquer, quem decidia era um tribunal. Era a justiça. Como é uma questão política, quem decide se é crime de responsabilidade ou não? O Congresso. O Congresso. Então quando vai que esse negócio, ai, cadê a prova? Cadê a prova? Primeiro as pedaladas estão aí. E quanto às evidências, e que no caso da Petrobras houve quando menos prevaricação, né? Quando menos prevaricação. Que também, atenção, a prevaricação também é crime de responsabilidade. Vê lá na Lei 1079. Se um governante não toma a devida providência quando ele sabe que o bem público está sendo assaltado, ainda que ele não seja um assaltante também, ele pode ser denunciado por crime de responsabilidade. Reginaldo. Ora, esses mesmos postulados, de novo que eu atrapalhei. Ora, esses mesmos postulados que serviram para afastar Collor da presidência e para que a Câmara acatasse a denúncia contra ele, devem ser agora observados. É claro que é possível discordar desse meu texto aqui, dessa minha fala, dessas coisas que eu estou dizendo. Mas aí será preciso dizer que a queda de Collor foi então um golpe. Foi! Eu acho que não foi, como não será de Dilma se ela cair. Hashtag pronto, falei. Aqui, ó. Hashtag. Jovem Pan, colocando os pingos nos is. Performático, né? Tá se divertindo com a Ó, o câmera, né? Reginaldo tá dizendo que eu tô suado. Eu tô suado, né, Reginaldo? Normal. Eu andei demais, pois é. Não, eu andei demais. Não, eu trouxe lencinho, Reginaldo. Trouxe lencinho. Ah, é? Trouxe. Cadê?